Amém, amém. Queria convidar os irmãos e as irmãs a abrirem suas Bíblias, o livro de Atos, no capítulo 17. Atos, capítulo 17, e a gente vai ler a partir do verso 22, em que a gente tem escrito por Lucas o discurso que Paulo ele faz no Areópago, um lugar ali em Atenas, em que muitas discussões públicas aconteciam, um lugar de muito debate, um lugar de filósofos, um lugar de gente interessada em discutir as questões inerentes à vida. E Paulo ele vai ser levado para lá, depois de ter sido chamado de tagarela, né? Lá no verso 18. E ele é chamado de tagarela, o pessoal estranha muito aquilo que ele está falando, aquilo que ele está anunciando, e ele é levado até o Areópago, e lá ele fala e profere as seguintes palavras para os atenienses. Vamos ler a partir do verso 22. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: Atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. E não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês. Também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Vamos orar. Pai de amor, Pai querido, nós queremos mais essa noite pedir que o Senhor nos ilumine com Teu Espírito Santo. Queremos compreender as Escrituras, compreender aquilo que Lucas escreveu aqui a respeito desse discurso que o Paulo fez. Que o Senhor ilumine nossa mente, o nosso coração, nos dá uma disposição, Pai, para aprendermos de Ti nessa noite, para mudarmos nossa maneira de pensar. Que o Senhor nos ajude nessa caminhada, Pai. É o que nós te pedimos humildemente, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quando eu lecionava no curso básico de teologia lá da Faculdade Teológica, eu encontrava os alunos, alunos vindo assim de muitas igrejas. Não era gente que estava vindo para estudar teologia, no sentido do bacharel, um curso de 4 anos. Era um curso básico, um curso de 1 ano e meio. Você não tinha muito pré-requisito, então vinha o pessoal, os membros ali de igrejas batistas, igrejas pentecostais, gente de tudo que é canto, aparecia ali nas salas de aula. E eu sempre começava
cada início de um ano e meio, e muitas oportunidades em cada início de cada semestre, eu dizia para todos eles o seguinte: olha, estudar, refletir, pensar, da maneira como a gente vai fazer aqui, é um processo de desconstrução, retirada de entulhos e de construção. Estudar, se dedicar, se submeter a esse tipo de reflexão que vocês estão se submetendo aqui, é um processo de desconstruir muitas coisas que a gente acredita, que nos ensinaram, que a gente aprendeu. A gente desconstrói, mas tem que tirar os entulhos também, porque o predinho, os prédios do conhecimento, eles desabam. E você tem todo aquele entulho que você tem que arrastar para você poder construir com novos alicerces, com novo cimento, com novo tijolo, construir coisas novas. E eu creio que hoje, na mensagem, é um pouquinho disso que a gente vai fazer aqui. A gente vai desconstruir algumas coisas, vai retirar alguns entulhos para começar a construir coisas novas. Porque eu confesso para vocês que, como ministro evangélico, eu percebo de maneira muito acentuada um distanciamento do pensamento dos evangélicos, de maneira popular, de maneira geral, de maneira plural, e o evangelho. Há um distanciamento. Então a gente inclusive veio conversando ontem, no carro, sobre algumas coisas que a gente vê em um monte de igreja. E não só em igreja, e sim, todo tipo de igreja do espectro religioso. Independente se é a igreja tradicional, se é a igreja pentecostal, em todas as igrejas evangélicas, gente, como tem coisas esquisitas, como tem coisas estranhas, como tem coisas malucas, né? E a gente olha para aquilo e fica assim meio assustado. E me parece que quando eu trago essa mensagem, eu olho para o Paulo aqui no Areópago, e eu olho para mim como alguém que prega o evangelho, numa igreja evangélica, num Brasil cada dia mais evangélico, eu me sinto assim meio como Paulo no Areópago, por incrível que pareça. Parece que eu estou em um lugar em que tudo que eu vou falar de alguma maneira vai gerar um desconforto. Por quê? Porque as pessoas, elas estão inseridas num tipo de cultura evangelical com ideias tão malucas, assim, tão estranhas, à luz daquilo que a palavra nos orienta, que parece que eu estou falando e muita gente está falando assim: nossa, pastor, mas que coisa estranha isso, que coisa esquisita. É que nem o comentário que eles fazem do Paulo, lá no verso 20, se você voltar um pouquinho, olha o comentário que eles falam: você está nos apresentando algumas ideias estranhas, e queremos saber o que elas significam. Então existem algumas coisas que eu vou falar aqui à noite, e eu acho que eu já falei algumas delas e outras, ao longo aí desses últimos 3 anos que eu tenho servido a igreja local, pregando nesse púlpito, especialmente nos domingos à noite, que talvez a impressão de alguns evangélicos tenha sido: ora, que coisa estranha essa ideia, que coisa esquisita essa ideia, parece que não era bem assim que eu tinha aprendido, que eu tinha ensinado, que me ensinaram, que eu vivi em outra comunidade de fé e etc e tal. Então, nós precisamos entender, o evangelho, meus irmãos e irmãs, ele é disruptivo. Ele é disruptivo. E o evangelho não necessariamente tem a ver com as ideias evangélicas. Perfeito? Por quê? Porque é óbvio, né? Esse texto foi escrito há 2000 anos atrás. 2000 anos atrás. O movimento evangélico, ele só existe, obviamente, depois do século XVI, por conta da Reforma Protestante, e muitos séculos posteriores ainda para se tornar isso que a gente conhece hoje. E pensando em Brasil, com uma mistura de um monte de outras coisas: teologia da prosperidade, confissão positiva. Sabe o que é confissão positiva? Eu determino. Isso aqui é confissão positiva, coisa
misturada junto com Bíblia, junto com Deus, um negócio... Colocar Deus contra a parede para obter dinheiro, e fora outras coisas que a gente podia pensar. Então eu desejo compartilhar com os irmãos, a partir desse sermão que Paulo proferiu, algumas ideias que estão presentes no sermão dele para os atenienses, que eu creio que vai nos ajudar a entender muita coisa, mas se prepare, porque você vai ter que desconstruir, retirar entulhos e reconstruir algumas coisas. Primeiro lugar, uma ideia que Paulo fala aqui que vai trazer desconforto para o nosso meio evangelical. Deus não está onde achamos que Ele está. Deus não está onde achamos que Ele está. O povo ateniense era muito religioso, e Paulo detecta isso, ele percebe isso. Ele está passando ali e ele vê muitos altares, muitos deuses, inclusive um altar para o Deus desconhecido. Tamanho sincretismo que os atenienses tinham dentro da cultura pagã deles. Muitos deuses. Embora eles fossem muito religiosos, embora eles acreditassem muito na fé deles, embora eles fossem muito crentes, eles estavam confundidos, eles estavam enganados. E Paulo vai lá para anunciar para eles o Evangelho, para anunciar para eles que o Deus desconhecido, que é aquele Deus, exatamente aquele que não tem nome, exatamente aquele que não tem uma estátua, exatamente aquele que não é talvez o mais poderoso de todo o panteão grego ali, é justamente aquele desconhecido que Paulo vai anunciar como Deus verdadeiro. Onde que os atenienses podiam imaginar um negócio desse? Justamente no altar do Deus desconhecido, era no desconhecido que Deus estava, e não nos Zeus, não nos Baco, sei lá, nos outros deuses ali que existiam ali, que eles adoravam. E a pergunta que a gente tem que fazer para a gente diante de um texto desse, olhando para nós, igualmente religiosos, igualmente tementes a Deus, igualmente frequentadores de templos religiosos, igualmente pessoas que escutam mensagens religiosas, pessoas que escutam e vivem, buscam viver uma vida religiosa na sociedade, na caminhada, a gente precisa se perguntar, onde Deus está? E a pergunta que a gente coloca é assim, será que o Deus que nós proferimos é o Deus que está na marcha para Jesus? É lá que Deus está, na marcha para Jesus. Porque se é marcha para Jesus, então Jesus está ali. Será que Deus está na cidade que coloca uma placa assim, esta cidade pertence ao Senhor Jesus? Quem já viu isso? Carapicuíba tem, Sorocaba tem, né? E é interessante, né? Está lá assim, essa cidade pertence ao Senhor Jesus. Rotary Club e maçonaria aqui do lado, um negócio muito doido, né? Então Jesus está onde eu coloco a placa lá, Jesus está aqui, então Jesus está lá porque está a placa lá que a cidade é do Senhor Jesus, então Carapicuíba é uma bênção. Amém? Não sei se amém, né? Não sei se amém, não sei como que tá. Aí você, quem é morador de Carapicuíba tem que fazer uma avaliação aí da sua cidade, né? Se está boa, se não está, se está legal, se está uma bênção, se não está, se está tendo roubo, se está tendo muita injustiça, se os pobres estão sendo assistidos, etc e tal. Marcha para Jesus, será que Deus está na marcha para Jesus? Será que Deus ele está dentro da igreja física? Então você passou aqui na igreja, hoje você viu uma placa, Igreja Batista em Quitão. É igreja, Deus está lá na igreja. Chega na igreja, passou na porta da igreja, tem igreja, pode entrar que Deus está lá. Afinal de contas, se Deus não habitar em igreja, vai habitar onde? Será que é isso? Deus está dentro dos templos. Templos. Então vamos construir um templo. E vamos fazer um templo lindo, maravilhoso, com vitrais, com coisas assim, religiosas, porque quanto mais bonito, quanto mais esteticamente, mais religioso, mais santificado, mais oração, mais Deus vai estar lá. Será que é isso?
Deus, ele tá. Tem um lugar que Deus tá, com certeza. Isso aí a gente não pode ter dúvida. Deus está na música gospel. Se é gospel, tem Deus. Será que é isso? Tem sabor de mel. Tem sabor de mel. É gospel. Deus está no sabor de mel. É com muito louvor? É com muito louvor. Então Deus está lá, é com muito louvor. Será que Deus está na indústria gospel? Está no mercado gospel? Será que Deus está nos produtores gospel? Será que Deus está no mercado gospel? É gospel. Deus não vai estar onde é gospel? Será que é isso? Não, tem um outro, esse aqui não. Esse aqui Deus está com certeza. O fuxico gospel. O fuxico gospel. Se Deus não estiver no fuxico gospel, gente, que fofoca mais santa que essa? Hein? Falar mal dos outros assim, sabe? Com santidade, com temor do Senhor, né? Você acessa, né? Quando você digita o fuxico gospel, você sente a unção chegando. É uma maravilha. Tem uma também que não... Essa precisa ser dita, que essa diz respeito a algo que talvez esteja mais presente até no nosso meio. No altar. Deus está no altar. Então, para subir aqui é o altar de Deus. Deus está aqui, ó. Deus está nessas tábuas aqui. E aqui eu faço um parênteses, tá? Eu estou usando da ironia um pouquinho aqui para a gente poder refletir, pensar, mas eu faço um parênteses. Quando eu falo isso de altar, eu não estou querendo desmerecer este lugar. Não estou querendo dizer que esse lugar não é importante, que esse lugar não tem uma história. Eu, quando subo num púlpito como esse, de uma igreja de 64 anos, eu olho para o passado com muito respeito, com muito carinho, sabe? Porque eu sei que quem pregou nesse púlpito foi um pastor Epaminondas. E eu olho para o irmão Hamilton, olho para a irmã Maria Cruz, com carinho por essa história, com respeito por essa história. Então, saibam disso, tá? Fecha parênteses. Mas Deus está aqui no altar. Deus está aqui. Se você estiver em pecado, você não pode subir aqui. Você não pode subir aqui se estiver em pecado, mas entrar no seu carro você pode. Você não pode subir aqui se estiver em pecado, mas deitar com a sua mulher na cama você pode. Está traindo a esposa. Aí não pode subir no altar, porque o altar é santo. Mas dormir na cama com a sua mulher, né? Você traindo ela, pode. Ora, como que funciona essa lógica? Então, será que Deus está no altar? Gente querida, Deus, Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus, Ele não pode ser monopolizado. Deus não é um objeto manipulado, gerido pelas grandes lideranças evangélicas do Brasil. Deus não é evangélico. Deus não é evangélico. Não são os evangélicos brasileiros que têm condição de definir e dizer para mim e para você onde Deus está, onde Ele não está. Porque um Deus que se permite ser definível por um grupo específico, gente, isso não é Deus. Isso é uma ideia, isso é um objeto, isso é o meu celular, isso é, sabe? Deus, Ele não pode ser controlado, gerido, ao ponto de eu dizer assim, Deus está aqui. E se você não vier aqui, você não vai ser abençoado. Se você subir nesse lugar e estiver em pecado, você vai ser fulminado. Essas coisas, esses clichês, gente, isso precisa ser desconstruído. Isso precisa ser deixado de lado. A gente precisa avançar um pouco mais nessas questões, porque o apóstolo Paulo está pregando aqui para os atenienses. Gente que não vem de tradição judaica, gente que não tem a cultura religiosa que ele tem, gente que tem uma cultura completamente distinta. E Paulo está mostrando para eles ali, inspirado pelo Espírito, que Deus está justamente perto deles, em um lugar onde eles sequer imaginavam. Que o Deus verdadeiro era justamente aquele do altar do Deus desconhecido.
Então, cuidado com essas ideias que, para Deus estar em um determinado lugar, a música tem que ser gospel. Será que tem? Para Deus estar num determinado lugar, tem que ser só dentro da igreja. Será que é só dentro da igreja? Para Deus estar num lugar e Deus estar se manifestando num lugar, você tem que ser terrivelmente evangélico. Será que é isso? Será que é isso? Será que Deus se permite ser aprisionado, gerido, controlado por um grupo, por uma fatia da sociedade que se diz evangélica? Olha, não é esse o Deus que nós professamos aqui. Não é esse o Deus. Porque Deus, ele não se permitiria isso. Então, que você entenda, que você reflita, que você pense seriamente. Quando você pensar assim, puxa, eu não vou subir no altar. Calma aí. Deus habita na sua vida, Deus está dentro da gente. Se você não pode subir nesse altar, se você não pode subir nesse palco, ora, será que você pode trabalhar? Será que você pode estar casado? Será que você pode estar vivendo a vida no seu ambiente profissional, familiar, etc? Deus está dentro de você. Então a gente precisa aprofundar um pouquinho mais esses conceitos para a gente não ficar numa superficialidade, numa religiosidade hipócrita, fingida, irrelevante. Então esse é o primeiro ponto. Deus não está onde achamos que Ele está. Em segundo lugar, Deus não precisa de nós. Deus não precisa de mim, pastor? Eu sou o profeta, meu. Eu oro, acontece. O pessoal vem pedir para eu orar. Se eu não orar, não vai acontecer. Olha Atos 17, 25. Apóstolo Paulo diz aqui no texto: ele não é servido por mãos humanas, por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Hoje pela manhã o Medeiros usou uma expressão que eu gosto também, vira e mexe eu tenho usado. Sabe aquela coisa do crente que se acha a última bolachinha do pacote? Parece que se você não orar, parece que Deus não vai fazer nada. Se você não se mexer, parece que acabou. Gente egocêntrica, religiosamente falando. Deus, Ele não precisa de nós, Ele não precisa ser servido por nós. Deus não precisa do pastor André. Deus não precisa do corpo diaconal de Quitaúna. Deus não precisa, para fazer a obra dele, Ele não precisa da gente. Essa que é a verdade, Ele não precisa, porque Ele não é um deusinho. Se a gente não for lá e falar assim, Deus, deixa eu te ajudar aí, as coisas não vão acontecer. Não, Ele é Deus. O Deus que o apóstolo Paulo está anunciando aqui é o Deus que é Senhor do mundo, é Senhor do cosmo, é o Deus que promove, produz a vida, é Ele quem dá o fôlego para que a gente consiga viver, é Ele quem dá a vida a todos nós. E a gente não consegue conter esse Deus, as paredes não podem prender esse Deus. Deus não precisa de mim para as coisas que Ele quer fazer, para que elas aconteçam. E se Deus quiser, porventura, na soberania dEle usar você, você não precisa nem orar, porque Ele vai te usar e ponto final. Ah, mas, é que nem Jonas, o profeta, vai pregar em Nínive. Ah, eu não vou. Você vai, meu. Você vai, não tem como escapar. Você vai pregar em Nínive. Você pode fugir, você pode escapar, você pode pegar um barco, você pode ir para, sei lá para onde você vai. Não vai dar, você vai para Nínive. Porque quando Deus quer fazer uma coisa, Ele faz. Moisés, você vai libertar meu povo, mas eu não sei falar. Moisés, você vai, não tem jeito. Uma coisa muito interessante, né? Eu fico pensando assim, o nenenzinho, né? Moisés naquele cestinho sendo colocado ali no Nilo e indo lá para Faraó, né? Para a princesa ali, para cuidar dele dentro do ambiente da corte do Faraó. Vai colocar seu filho no riozinho, coloca um cestinho aí, coloca no rio para você ver onde ele vai parar. Vai morrer.
Por quê? Porque quando a vontade soberana de Deus acontece, quer você queira, quer você goste, quer você não goste, quer você discorde, vai acontecer, porque Ele é Deus. Ele é Deus. Por isso a gente precisa ter muito tato para a gente poder avaliar a nossa espiritualidade, o tipo de espiritualidade que a gente está vivendo. Porque às vezes é isso, a gente se acha assim, sabe? O último servo dos moicanos, o último dos moicanos. Que é isso? Menos humildade. Você está lidando com alguém que é doador da existência para todo e todos. Se existe vida, existe por causa de Deus. Se você está vivo, é por causa de Deus. Se a gente respira, é por causa de Deus. Se a gente tem sustento, é por causa de Deus. E se Deus quiser, Ele faz como está escrito. Ele transforma em filhos de Abraão até pedra, se Ele quiser. Então Deus não precisa de nós. Agora, Deus, na misericórdia, na graça dEle, permite que a gente contribua com a obra dEle no mundo. Você pode contribuir, eu posso contribuir. Nós como igreja local podemos contribuir. Agora, que negócio é esse de achar que a gente é a última bolachinha do pacote? Nós não somos. Nós não somos. Então, essa é uma segunda ideia importante que está aqui na pregação do apóstolo Paulo, que a gente precisa entender, compreender, assimilar e deixar que isso produza dentro de nós humildade na nossa caminhada. Humildade. Não é, então Deus não precisa de mim, não vou fazer nada. Não, Ele quer usar você. Ele quer, Ele deseja que você o sirva. Agora, pelo que a gente está servindo a Deus? Se eu não pregar, não vai ter quem pregue. Será? Se eu não tocar minha guitarra ali, não vai ter mais guitarrista. Será? Se eu não cantar, ninguém vai cantar com a minha voz. Será? Se eu não fizer determinado, se eu não for o líder do ministério X, não vai dar certo. Será? Não é assim que funciona no reino de Deus. A gente tem que ter uma postura humilde, a gente está contribuindo, a gente está somando, a gente está servindo, a gente está se doando para aquele que é o doador. Essa verdade, assim, tem que produzir em nós muita humildade, muito temor a Deus. Porque nenhum de nós aqui é decisivo o plano que Deus quer fazer na história. Ele vai fazer com você ou sem você, Ele vai fazer comigo ou sem eu. Agora, se Deus te deu a possibilidade de participar daquilo que Ele está fazendo na história, que ótimo, que alegria. Mas guarde o seu coração para que você tenha humildade. Em terceiro lugar, Paulo fala em Atos, capítulo 17, de 27 a 28. Deus fez isso para que os homens, Ele está falando para os atenienses, Ele não está falando para a gente religiosa, que os homens o buscassem e talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Aí, tá vendo que legal? Paulo citando os poetas dos atenienses. Paulo citando o texto secular. Aqui no texto. Né? É isso que está acontecendo aqui. Esse terceiro ponto e último é o seguinte. Deus não é somente nosso. Deus não é somente nosso. Às vezes a gente tem uma ideia de que parece que Deus está somente aqui na nossa igreja. Deus está somente no movimento evangélico. Não. Deus, Ele não é somente nosso. Tem coisas que Deus está fazendo no mundo, na história, nos povos, que eu e você não temos olhos para enxergar. A gente não tem capacidade de perceber. A gente não tem capacidade de aferir. Onde você ia imaginar que o altar do Deus desconhecido, lá no Areópago, lá em Atenas, Deus ia estar se revelando através disso? Onde você ia imaginar um negócio desse? Deus não é somente dos evangélicos. Deus não é somente da Igreja Batista em Quitaúna. Deus é um Deus que está se revelando para toda a humanidade.
toda a humanidade tem condições de tatear e tentar encontrá-lo. E mais, ele não está longe, ele está perto, ele está aberto. Entenda, meu irmão e minha irmã, todos da face da terra, todo ser humano pode encontrar Deus. Todos podem tateá-lo. Todos os seres humanos são descendência de Deus. Todos. Isso é algo muito importante para nós. Porque quando a gente acha que somente o meu Deus, somente a minha ideia de Deus é o que pode salvar aquele que está lá do outro lado do mundo, essa ideia de Deus é na verdade um ídolo. Porque Deus está para além daquilo que eu posso imaginar. Deus está para além daquilo que eu posso elaborar na minha imaginação. Deus está para além daquilo que eu posso pensar a respeito dele. Eu sempre falei isso para os meus alunos. Nós somos exclusivos de Deus, amém? Nós somos igreja, sacerdócio santo, eleito, sacerdócio real, povo santo, nação escolhida. A gente usa todos esses termos para mostrar o quão nós somos exclusivos de Deus. Agora, Deus não é exclusivo nosso. Deus não é exclusivo nosso. O que você está querendo dizer com isso, pastor? Olha, eu estou querendo dizer o seguinte. Eu estou querendo dizer que Deus está agindo para além das fronteiras religiosas que a gente cria. Eu estou querendo dizer que Deus às vezes está agindo de maneira muito abençoadora, fantástica, ali na paróquia do padre XPTO, ali da esquina. Eu estou querendo dizer que Deus está agindo às vezes num povo que se reúne numa casa que eu não sei nem de onde eles são. Não tem denominação, não tem nada. Eu estou querendo dizer que as nossas fronteiras, elas são artificiais. Elas são artificiais. E mais, eu quero dizer que isso não tem que ser visto com maus olhos, pelo contrário, glória a Deus, porque Ele está fazendo a obra dEle, Ele está se disponibilizando, Ele está próximo de pessoas que podem tateá-lo. Isso é algo para alegrar o nosso coração. Agora, não dá para a gente achar que Deus, Ele é o Deus da imaginação ateniense. Que Deus é o Deus da imaginação evangelical, que Deus é o Deus do televangelista do Brasil, que Deus é o Deus, somente o Deus que o pastor André prega. Deus está para além disso tudo. E Ele está agindo no mundo, Ele está agindo em tribos indígenas, Ele está agindo em outras culturas, Ele está agindo para além daquilo que os nossos olhos podem perceber, porque Ele está próximo de toda a humanidade. Ora, quem é Deus? Ele é aquele que deu o fôlego de vida para todos os homens e mulheres da história. É esse Deus que sustenta a raça humana. E como o apóstolo Paulo diz, todos nós somos descendência dele. Novamente, qual que é a aplicação disso? Nós não podemos ser uma igreja arrogante. Nós não podemos ser a igreja, a última bolachinha do pacote. Não podemos. Por quê? Porque Deus, Ele é Deus de todos. De todos. Aleluia por isso. Glória a Deus por isso. Deus, Ele não é o Deus da IBQ. Nós somos só dele. Mas Ele é o Deus de tudo, de todos, gente. Tem noção do que isso significa? Que Ele, quem sustenta cada ser humano na terra. É Ele quem está possibilitando que a vida exista. É Ele quem está sustentando o cosmos. É Ele quem está soprando fôlego em todos nós. Todos nós. Por isso, fuja da idolatria, porque idolatria não é só você ter uma estátua que você se ajoelha e fica adorando. Idolatria é quando a gente acha que o nosso Deus, o Deus da nossa mente, é o Deus único e verdadeiro, e o outro irmãozinho ali, às vezes presbiteriano, que tem uma ideia diferente, e o Deus dele não presta.
assim que funciona, não. Deus, ele está para além. Eu concluo essa mensagem te convocando, te pedindo, te exortando. Abra sua mente, meu irmão. Abra sua mente. Vamos ser crentes maduros. Vamos crescer. Vamos sair do leite. Vamos começar a comer a picanha. Vamos sair do leitinho. Vamos começar a pensar para além das obviedades, para além dos clichês. Vamos entender que Deus, ele não é batista. Deus não é presbiteriano. Deus não é católico, apostólico romano. Deus, ele não é evangélico. Deus, ele é. Ele é. E é esse Deus que nós adoramos aqui. É o Deus que é. Deus que é. O Deus que está fazendo um monte de coisa que eu não sei o que ele está fazendo, é esse Deus aí mesmo. É o Deus que está trabalhando na vida da pessoa de um jeito que você nunca imaginou, é esse aí. É um Deus que quebra paradigma, é esse mesmo. É um Deus que fala com samaritana, um Deus que convida publicano e pecador para comer com ele. É um Deus assim que rompe com as estruturas religiosas que a gente tem. Agora, se você ficar sustentando essas estruturas, você vai desembocar necessariamente numa arrogância, numa soberba, você vai começar a se achar a última bolachinha do pacote, vai achar que só sua igreja salva, o resto não presta, o resto vai tudo para o inferno. E isso, gente, vai pegar muito mal. Vai pegar muito mal, não para a sociedade somente, para o próprio Deus, que vai olhar para você e falar assim, ô serzinho petulante. Eu sou Deus, eu sopro vida na humanidade, e ele ali, aquele CPF, acha que pode me controlar? Não. Eu quero te convidar nessa noite a ter um tempo de meditação, de reflexão, e como a gente tem aprendido aqui nos domingos pela manhã, de contemplação. Contemple esse Deus que nós estamos anunciando, que o apóstolo Paulo está anunciando. Esse Deus que nele a gente vive, nele a gente se move, nele a gente existe. Olha que coisa maluca que Paulo está falando aqui. É nele que a gente está. Se a gente tem vida por causa dele. Que você possa saber, de uma maneira assim bem definitiva, que Deus, ele está aqui, ele está na sua casa, ele está no seu trabalho, ele está em todo lugar onde há vida. Ele está em você. Portanto, se você um dia subir aqui e falar assim, eu estou com medo porque ali é o altar, reveja o seu conceito. Porque talvez você não pode entrar no altar da sua casa. Porque talvez você não pode entrar no teu carro. Porque talvez você tenha que ressignificar e revisitar os seus relacionamentos. Porque Deus, ele é vida, gente. Ele está na vida, ele sustenta a vida, ele doa a vida. Então, muito cuidado com os conceitos que a gente vai criando, com essas regrinhas que a gente vai fazendo e vai elaborando, porque aí acaba ficando muito fácil, sabe? Para você estar lá em adultério, mas aqui você não sobe, mas o adultério você comete lá fora. Que isso? Que isso? Aqui você não sobe porque é santo, mas lá com seu filho você sem paciência, sem tempo, sem nada. Quem disse que aqui é mais santo do que a tua casa? Quem disse que aqui é mais santo do que o teu casamento? Quem disse que aqui é mais santo do que a tua profissão? Que Deus é esse que a gente crê? Um bonequinho que a gente brinca com ele, cria um monte de regrinha e você vai checando assim para ver se você passou de ano? Não, não. É um Deus que está na nossa vida. É um Deus que está na nossa casa. É um Deus que está no nosso trabalho. É um Deus que está em nós. É um Deus que a gente vive nele, que a gente se move nele. É um Deus que doa para a gente a vida. É um Deus que está agindo no mundo inteiro. E eu oro a Deus para que nós sejamos uma comunidade de fé, com maturidade, com discernimento, para perceber essa complexidade, para perceber essa profundidade do Deus que nós servimos. Porque não é um deusinho michuruca, não. É o Senhor. É o Senhor. Quero te convidar a orar nesse momento.
e te dar um minutinho para você refletir. Como você tem entendido Deus na sua vida. A minha oração é para que você compreenda que Deus não está só na igreja, Ele está em tudo. Para que você compreenda que Deus ele não precisa de você. Somos nós que precisamos dele. E Ele, pela misericórdia dele, permite que a gente seja usado para a glória dele. E que você entenda também que Deus não é somente nosso. Que Deus não está no hall de membros da Igreja Batista em Quitaúna. Que Deus ele é Deus de tudo e de todos. Pai de amor, a gente se coloca diante de Ti nessa noite, contemplando o Senhor, contemplando, nos humilhando, nos colocando de maneira humilde diante do Senhor, pedindo a Deus que o Senhor nos ajude nesse processo de desconstrução, de retirada de entulhos e de construção, Pai. Que possamos compreender o que o apóstolo Paulo estava explicando aqui para os atenienses. E que possamos, Senhor, ser diferentes dos atenienses. Que possamos, Senhor, desfrutar de uma fé, de uma espiritualidade, Pai. Mas que a gente não seja confundido pela nossa religiosidade. Que a gente não seja confundido pelo nosso legalismo. Que a gente não seja confundido pela nossa petulância. Que a gente não seja confundido pela nossa arrogância. Deus e Pai querido, o Senhor é Deus. O Senhor nos dá aqui para nós ar para respirar. O Senhor faz nascer o sol para o justo e para o injusto. O Senhor dá chuva para todos nós. O Senhor está agindo no mundo, está trabalhando no mundo. Pai amado, nos ajuda a compreendermos um pouquinho mais, a tatear o Senhor. Nos ajuda a tateá-lo de uma maneira que o nosso coração se coloque sempre numa postura humilde, Pai. Que cada irmão, cada irmã da IBQ possa viver essa vida de maneira humilde no seu trabalho, na sua casa, com seus vizinhos, com gente das inúmeras fés possíveis. Que nós sejamos respeitosos. Que nós possamos compreender que o Senhor é o Senhor sobre tudo e todos. Que possamos, Deus querido, em nome de Jesus, desenvolver esse tipo de espiritualidade que faz a gente superar essas ideias, Senhor, malucas, de que quem está no seu altar é mais santo do que quem não está. Senhor, tira isso de nós. Tira isso de nós. Toca o nosso coração. Nos dá equilíbrio. Nos dá sensatez. Nos dá bom senso, ó Deus. Ó Deus querido, livra-nos e nos cura de toda doença que a religião pode nos causar, Pai. Para que a gente possa estar comprometido com o Teu Evangelho, com a Tua Palavra, com aquilo que o Senhor tem para nós. E para que a gente tenha sempre consciência de que o Senhor é. E se nós vivemos, é porque o Senhor nos doou a vida. Te damos graças e oramos em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Amém.